Os sinos do convento tocaram pela última vez. No alto das colinas da Tessália, onde as oliveiras tremiam ao vento de outono, um pequeno grupo de freiras reuniu-se dentro de sua capela em ruínas. Elas rezavam sob afrescos rachados, santos cujos rostos haviam sido apagados pelo tempo e pela dor. No horizonte, o fogo cintilava. As bandeiras otomanas já eram visíveis. Tecidos vermelhos tremulavam como brasas sobre as montanhas. As mulheres sabiam exatamente o que aquilo significava. Nenhum mensageiro vinha das cidades vizinhas. Nenhum soldado restava para protegê-las. Apenas o silêncio que antecede a conquista. A abadesa, irmã Helene de Lissa, colocou-se diante do altar segurando um crucifixo de prata que havia sobrevivido a um século de tempestades. Em voz baixa, ela disse: "Se romperem nossos muros, guardem seus votos no coração. Isso eles não poderão tomar." Mas ela estava errada. Quando os exércitos do império alcançaram os portões do convento, votos, orações e santidade nada significaram diante daquilo que a história tentava apagar. Antes do pôr do sol, as primeiras pedras do convento desabaram. Os hinos que antes enchiam aqueles corredores foram engolidos pelo som do ferro e dos gritos. Os otomanos não desperdiçaram flechas em lugares sagrados. Os portões foram destruídos pelo fogo dos canhões, um aviso e uma declaração. Para eles, um convento não era terra santa, era um símbolo de desafio, a prova de que a cruz ainda ousava se erguer em solo conquistado. Lá dentro, as irmãs esconderam suas relíquias. Cálices de prata, ícones bordados, fragmentos de ossos de santos sob o piso da capela. Acreditavam que, se seus corpos fossem perdidos, a fé talvez sobrevivesse. Mas os soldados não buscavam tesouros. Queriam provas. Provas de que haviam esmagado não apenas os exércitos inimigos, mas também o seu Deus. Ao cair da noite, as freiras sobreviventes foram reunidas no pátio. A luz das tochas transformava os hábitos brancos em ouro e sombra em movimento. Disseram-lhes que seriam levadas diante do Pachá, uma promessa que poucos viveram para ver cumprida. O que se seguiu tornou-se lenda, tão cruel que até os cronistas da igreja evitaram descrevê-lo. Ao amanhecer, o convento era cinzas. A fumaça subia do refeitório onde antes se partilhavam pão e silêncio. Bandeiras otomanas tremulavam na torre do sino, sinalizando às tropas próximas que a resistência havia terminado. Ainda assim, naquele pátio, algo inesperado aconteceu. Os soldados, à espera de gritos, ouviram canto. Amarradas com cordas, as freiras começaram a entoar um hino, não de desespero, mas de desafio. Agnus Dei, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Suas vozes tremiam, mas não se quebravam. O capitão otomano, sem saber se ria ou se a silenciava, ordenou que a abadesa fosse arrastada para a frente. Helene ainda segurava o crucifixo de prata salvo do altar. O capitão prometeu-lhe misericórdia. Se renunciasse ao seu Deus e aceitasse a fé do conquistador, suas irmãs viveriam. A resposta dela selou seu destino. Eu já entreguei a minha vida, o que mais podem tirar? O capitão hesitou, talvez comovido, depois virou-se deixando-a nas mãos de seus homens. O que veio depois jamais foi registrado por completo. Até mesmo os relatos otomanos, que glorificavam a vitória, descrevem apenas disciplina aplicada àqueles que recusaram a razão. Mas, em cartas europeias escritas mais tarde, o nome dela reapareceu. Helene de Lissa, a freira que não se ajoelhou. Ao meio-dia, os sinos do convento foram derretidos para virar moeda e a cruz do telhado enviada para o leste como troféu. Logo, porém, rumores se espalharam pelas aldeias vizinhas. Diziam que, quando o vento atravessava as ruínas à noite, ainda era possível ouvir vozes de mulheres não chorando, mas rezando. A fumaça mal havia desaparecido quando a marcha começou. O que restava da ordem 22 mulheres com hábitos rasgados foi levado para o sul, rumo à costa, tornozelos amarrados, vigiadas por cavaleiros otomanos a serviço do império. Não eram prisioneiras de guerra, mas símbolos de conquista, provas de que até muros sagrados podiam cair. A jornada foi implacável. O sol queimava aí a estrada. As irmãs, que jamais haviam saído do claustro, cambaleavam de sede e exaustão. Quando uma caía, outra erguia seu véu para que os soldados não o pisoteassem.
Um último ato de dignidade em um mundo despojado de misericórdia. A abadesa já não estava entre elas, mas suas últimas palavras permaneciam vivas. Se não puderem segurar a cruz, segurem umas às outras. Após 7 dias de caminhada, as cativas chegaram ao porto de Volos. Ali, as esperavam navios otomanos, embarcações feitas não para conforto, mas para controle. As mulheres foram empurradas a bordo, pulsos acorrentados a bancos de madeira onde antes se sentaram criminosos e escravos. Quando as velas captaram o vento, as costas da Grécia desapareceram no horizonte, levando consigo tudo o que elas haviam conhecido. O supervisor do navio, Isef Ager, mantinha registros meticulosos: carga, especiarias, moedas, tecidos e cativos religiosos. Foi esse livro de registros, descoberto séculos depois nos arquivos de Istambul, que confirmou uma história antes tratada como lenda. A viagem até Constantinopla durou 12 dias. Tempestades castigaram o convés. O sal ardia em suas feridas. A fome cavava seus rostos. Ainda assim, o que mais as quebrou não foi a dor, mas o silêncio. Ninguém lhes dirigia a palavra, exceto para gritar ordens. Existiam como fantasmas, flutuando entre o céu e o mar. À noite, a mais jovem, irmã Magdalena, sussurrava salmos quase sem voz. A voz dela era fraca, quase inaudível diante do estrondo das ondas. Ainda assim, até os prisioneiros acorrentados ao redor gregos, sérvios e italianos viraram a cabeça para ouvir. Por um instante, o mar pareceu aquietar-se. Quando o navio finalmente entrou no Bósforo, as irmãs viram o perfil de Constantinopla erguer-se diante delas, suas cúpulas e minaretes brilhando como lâminas ao amanhecer. Do outro lado do estreito, a cidade parecia viva, respirando poder. Durante séculos fora chamada de a cidade do desejo do mundo. Agora, tornar-se-ia a sua prisão. Desde os cais, foram conduzidas em desfile por ruas estreitas, ladeadas por mercadores, soldados e escravos. Os moradores paravam para observar. Freiras cristãs entre cativos eram uma visão rara. Mesmo em um império erguido pela conquista, elas foram levadas além das antigas muralhas de Blackernay, em direção ao distrito imperial, onde seus destinos seriam selados. À sombra de Santa Sofia, outrora a grande catedral da cristandade, foram obrigadas a se ajoelhar. Enquanto o chamado do muezim ecoava pelos minaretes, uma das irmãs sussurrou: "Estamos em casa, mas ela já não nos pertence." Antes do amanhecer, foram levadas a um pátio de mármore cercado por colunas imponentes. Aquilo não era uma masmorra. Era o divã, o Mayum, o conselho imperial, onde a vontade do sultão se impunha acima de tudo. Ali, os cativos não eram julgados por reis ou sacerdotes, mas pelo próprio império. Para as freiras da Tessália, a fé seria pesada contra as leis da conquista. No centro do salão, sentava-se o grão-vizir, um homem cujo rosto nada revelava. À sua esquerda, escribas aguardavam com tinta e pergaminho, prontos para registrar cada detalhe. Nomes, idades e destinos. Cada palavra seria lançada em registros que sobreviveriam por séculos, manchados por cera e pelo tempo. As irmãs permaneciam de pé, com hábitos rasgados, os olhos baixos. Por meio de intérpretes, foi-lhes dito que o sultão concedia misericórdia sob uma condição. As que aceitassem a conversão receberiam novos nomes, alimento e uma vida dentro do palácio. As que recusassem enfrentariam a disciplina da fé, uma expressão que podia significar prisão ou desaparecimento. Nenhuma respondeu. A irmã Magdalena tremia. Ela já havia visto o que acontecia a outros cativos levados diante do vizir gregos, armênios, eslavos, todos engolidos pelo silêncio do império. Antes que os guardas a arrastassem, uma das mais velhas, irmã de Ares, saiu da fila. Dirigiu-se ao vizir não como uma prisioneira, mas como alguém que vivera o suficiente para ver impérios nascerem e ruírem. "Meu senhor", disse ela, "podereis nos dar novos nomes, mas não podeis reescrever as orações que carregamos." O intérprete hesitou, sem saber se deveria traduzir aquelas palavras. Quando o fez, o rosto do vizir permaneceu impenetrável, então ele respondeu friamente: "As orações desaparecem quando a língua esquece como pronunciá-las."
Com um simples gesto da mão, as irmãs foram dispensadas não para a execução, mas para as câmaras inferiores do palácio de Topkapi, onde eram mantidos os cativos sem classificação. Alguns chamariam isso de misericórdia. Outros, mais tarde, chamariam de algo muito pior. Algumas receberam um tipo diferente de prisão, disfarçada de serviço. Sob os jardins do palácio, estendia-se um labirinto de corredores de pedra, selados da luz do sol. Cada cela tinha apenas uma fenda estreita por onde entrava luz suficiente para distinguir dia de noite. As freiras foram despojadas de seus hábitos, vestidas com tecidos ásperos e informadas de que agora serviriam limpando pisos, costurando vestes e alimentando os fogos das câmaras superiores. Era uma tentativa de quebrá-las, de transformar santidade em servidão, mas os otomanos as subestimaram. Eram mulheres que já haviam vivido sob votos de silêncio e renúncia. Fome, frio e solidão não lhes eram estranhos. Para elas, o sofrimento não era punição, mas devoção tornada real. Mesmo naquela prisão subterrânea, a disciplina tornou-se sua armadura. À noite, rezavam em segredo. Uma gravava uma cruz na parede de barro com a unha. Outra desenhava versículos no pó sob a cama de palha. Começaram a contar os dias pelo ritmo do chamado do muezim, não como conversão, mas como um relógio desafiador de uma fé que se recusava a morrer. Logo, sussurros se espalharam entre os servos. Falava-se das irmãs silenciosas, mulheres estrangeiras enterradas sob o palácio, que nunca falavam, nunca suplicavam. Alguns as chamavam de amaldiçoadas, outros de santas. O silêncio delas ecoava pelos túneis mais alto que qualquer oração. Dias transformaram-se em meses. Suas mãos criaram bolhas do trabalho lavando tecidos, polindo metais, alimentando fogueiras que aqueciam outros, mas jamais a elas. Seus nomes foram proibidos. Cada mulher recebeu um número, uma marca de posse. O império acreditava que o tempo e a fome dobrariam até a fé mais forte. Foi então que começou a próxima etapa, um teste disfarçado de misericórdia. Primeiro veio a bondade. Alimentos melhores, óleo, tecidos de seda foram enviados aos seus aposentos. Homens instruídos do palácio passaram a visitá-las, falando com suavidade, oferecendo descanso, paz e pequenas liberdades. Vosso Deus e o nosso não são inimigos, disse um imã. Aceitai nossa língua e sereis livres. Mas todas compreendiam o que aquela liberdade significava. Apagar a memória de quem haviam sido. Esquecer era o único pecado que não podiam cometer. A irmã Magdalena, antes frágil e trêmula, começou a erguer-se como uma fonte de força. Sussurrava fragmentos das escrituras, lembrados do convento, versículos meio esquecidos, moldados em novas orações que as mantinham vivas. Mesmo incompleta, a palavra resistia. Quando a persuasão falhou, as máscaras caíram. As tochas foram apagadas. A comida foi reduzida à metade. Não houve mais visitas gentis, apenas silêncio e escuridão. Uma a uma, foram levadas a uma sala estreita onde escribas aguardavam. Cada mulher era instruída a repetir uma única frase de submissão. As que obedeciam recebiam permissão para viver dentro dos muros do palácio. As que recusavam desapareciam. Não foi um grande ato de crueldade, mas um desgaste lento e metódico da alma. A fé não era arrancada à força, mas lascada pouco a pouco pela fome, pela espera e pela voz silenciosa que perguntava: por que sofrer por um Deus que não responde? Algumas cederam. 2 irmãs de Corfo, gêmeas, acabaram por sussurrar as palavras. Elas foram vestidas com seda e levadas embora, nunca mais vistas. Para as que permaneceram, cada desaparecimento apenas endurecia a determinação. A irmã de Ares, que outrora enfrentara o grão-vizir com coragem, tornou-se magra e pálida. Quando os guardas exigiram seu nome, ela sorriu levemente. Chamem-me Silêncio, respondeu. Sua rebeldia espalhou-se como um contágio. A partir daquele momento, nenhuma delas voltou a falar com seus captores. Quando interrogadas, respondiam apenas com imobilidade. E nesse silêncio,
recuperaram aquilo que o Império acreditava ter lhes tomado: o controle. Os registros oficiais as mencionam apenas de passagem cativas estrangeiras, não responsivas, improdutivas. Para os otomanos, eram conversões fracassadas. Para a história, tornaram-se outra coisa. Prova viva de que a fé podia sobreviver onde muros e correntes não conseguiam. Quando a primavera voltou aos jardins do palácio acima, apenas 11 das 22 ainda estavam vivas. Os guardas as chamavam de fantasmas em trapos. Mas os servos sussurravam algo mais estranho. Às vezes, no fundo da noite, vozes suaves podiam ser ouvidas sob o palácio, entoando cânticos em uma língua que ninguém lembrava, mas todos temiam. Era o mesmo hino que haviam cantado enquanto o convento ardia. E naqueles corredores esquecidos, onde a luz do sol jamais chegava, as sobreviventes encontraram algo inesperado: um antigo arco selado, enterrado sob poeira e pedra. No início, foi apenas um esconderijo. Com o tempo, tornou-se sagrado. Usaram fragmentos de cerâmica como castiçais, um pedaço de linho como toalha de altar. De um caco de espelho quebrado, moldaram uma cruz rudimentar. Nessa capela secreta, reuniam-se todas as noites, quando o palácio dormia. Não havia hinos, nem sermões, apenas sussurros. Cada mulher ajoelhava-se e partilhava uma lembrança, um lar, o som de um sino, o calor do pão antes do amanhecer. Essas memórias tornaram-se seus novos salmos, pequenas oferendas a um Deus que ainda escutava no escuro. Um prisioneiro veneziano, certa vez, escreveu sobre vozes estranhas ecoando sob o harém, mulheres cantando em latim para um Deus que não pertencia àquele império. Durante séculos, historiadores descartaram o relato como superstição. Até que, sob as ruínas de Topkapi, arqueólogos descobriram uma pequena câmara revestida de símbolos cristãos, prova silenciosa de que aquelas orações nunca cessaram de verdade. Cruzes riscadas na pedra. Uma frase em latim, quase apagada pelo tempo. Lux in tenebris, lucet, a luz brilha nas trevas. Aquela pequena descoberta mudou tudo. Provou que aquelas mulheres não haviam simplesmente desaparecido. Elas haviam deixado uma marca, uma revolta silenciosa gravada nas paredes. Dentro da capela escondida, a irmã Magdalena, antes frágil e agora o centro da fé do grupo, começou a marcar as paredes com carvão. Os nomes não podiam ser escritos abertamente, então ela criou símbolos. Um pássaro para cada irmã ainda viva. Uma pequena chama para aquelas que haviam se perdido. Sempre que um novo pássaro deixava de aparecer, significava que mais uma havia desaparecido. Os guardas jamais descobriram a capela, mas começaram a notar mudanças sutis nas prisioneiras. Apesar da fome, do frio e do confinamento, as mulheres moviam-se com uma calma silenciosa, quase sobrenatural. Os supervisores chamavam aquilo de loucura, mas os escribas que as observavam registraram algo bem diferente. Elas haviam encontrado uma força que não era deste mundo. Seu culto secreto continuou por meses, talvez anos. E embora o Império tentasse apagar qualquer vestígio de sua existência, a capela tornou-se seu ato final de desafio. Não com armas, não com protestos, mas com uma fé que se recusava a morrer. Quando um novo sultão ascendeu ao poder, restavam apenas algumas irmãs, gastas, envelhecidas, quase esquecidas. Ainda assim, sob o palácio, a capela secreta permanecia, silenciosa, oculta, eterna. Séculos depois, quando escavadores modernos exploraram Constantinopla, ninguém esperava que, sob camadas de mármore e império, as marcas daquelas mulheres ainda estivessem ali. Mulheres que rezaram na escuridão, deixando para trás a única coisa que os conquistadores jamais puderam tomar: sua fé, gravada na pedra. Em 1482, o palácio mudou de mãos mais uma vez. Um novo sultão, jovem e ambicioso, subiu ao trono com ordens de eliminar qualquer sinal de fraqueza de seus antecessores. Cada servo, concubina e trabalhador foi meticulosamente registrado, exceto um grupo. Nos arquivos de Topkapi, sob colunas de nomes, havia um espaço em branco, uma lacuna onde deveriam constar 21 entradas. O livro registrava apenas: inaptas para o serviço, descartadas. Nenhuma data, nenhum registro de sepultamento.
Nada. Foi assim que a história tentou apagá-las não com fogo, mas com a ausência de tinta. E ainda assim, o próprio silêncio tornou-se prova. Apenas algo vergonhoso é escondido com tanto cuidado. Séculos depois, o diário de um cortesão otomano veio à tona nos arquivos de Bursa, mencionando de forma enigmática mulheres estrangeiras que se recusaram a se submeter e desapareceram sob as fundações do palácio. Outra carta, interceptada por espiões venezianos em 1484, falava de freiras que não se curvaram à vontade do sultão. Juntos, esses fragmentos revelaram uma verdade que o império tentou enterrar: o apagamento deliberado de mulheres que haviam se tornado símbolos espirituais de resistência. O último registro da irmã Magdalena surge décadas depois, escrito por um peregrino italiano. Ele relatava uma história sussurrada por uma serva do palácio, uma mulher que cantava para o seu Deus, até que um guarda selasse a sala. Seu nome era desconhecido, mas o hino fraco que ele descreveu sobreviveu à própria pedra. Nesse eco, sua história permaneceu viva. Com o tempo, as histórias das irmãs desaparecidas tornaram-se rumores entre escravos e servos. Em certas noites de lua cheia, dizia-se que os corredores inferiores do palácio ficavam frios, e o ar carregava um leve cheiro de incenso, embora nenhuma chama estivesse acesa. Memória, superstição ou ambos recusavam-se a morrer. Séculos mais tarde, visitantes europeus, atraídos pelos mistérios exóticos da corte otomana, ouviram fragmentos da mesma lenda. Um diplomata francês, escrevendo em 1712, anotou que entre os funcionários mais antigos do palácio persistia uma história proibida sobre mulheres cristãs que haviam cantado até alcançar o céu. Ele a descartou como mito, mas as paredes já haviam contado a verdade. A capela hoje está em ruínas, mas as marcas permanecem. Orações desbotadas gravadas na pedra. Um sussurro de mulheres que se recusam a ser esquecidas. Em seu silêncio, elas ainda falam. E se você ouviu a história delas esta noite, deixe que ela permaneça com você. Deixe um comentário. Conte o que sentiu ao ver tudo o que elas suportaram. E se quiser mais histórias não contadas, enterradas nas sombras da história, inscreva-se e avance conosco para dentro da escuridão. Porque algumas verdades merecem ser lembradas, não importa o quanto tentem apagá-las.